Mais um episódio do Excepcionais, seja bem-vindo. No episódio de hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás. De repente chega um livro lá na minha casa, o primeiro livro dele, e desde então já são 7 livros que ele escreveu sobre negócios, sobre as suas experiências. Ele é fundador do Pega Aqui, uma startup que ele vendeu há mais ou menos uns 2 anos atrás. Vai contar pra gente aqui todos os detalhes de como foi isso. Inclusive escreveu um livro, Saída de Mestre, sobre este assunto. Ele também é investidor de startups, já investiu em algumas startups. Entrou com o meu amigo Krika na Vegan Business, vai contar aqui pra gente também. E recentemente criou uma imersão em logística, porque a Pega Aqui é desse universo, ele sabe tudo desse assunto. E também a gente vai contar todos esses detalhes, como faz para ele fazer tudo isso daí, escrever 7 livros, abrir empresa, vender empresa, montar imersão. Bem-vindo, João Cristofolini. Boa, Marcelo. Pô, um prazer estar aqui contigo. Faz tempo aí que a gente ficou aí de gravar, né? Também te acompanho, acho que você talvez foi um dos caras que me inspirou a escrever meu livro, cara. Lembro que na época você tinha o blog, né? Acompanhava teu blog, né? O Dono, né? Que foi um dos primeiros livros também de startups, eu acho que aqui no mercado brasileiro, né? Eu acho que o meu primeiro livro, a gente até comentava antes que eu publiquei, foi logo num momento muito parecido com o teu primeiro lançamento também, né? Foi no mesmo tempo ali, cara. Pô, muito que bom. A escola não ensina. A escola não nos ensina. Pela Alta Books também, né? Cara, foi pela mesma editora e você, cara, deu uma engrenada, não parou de escrever mais livro, né? Por que você escreveu tanto livro? Assim, você teve... Pô, eu senti esse prazer, é um prazer absurdo. Mas de 1 para 7, cara, é uma diferença absurda, né? É muita coisa. Cara, eu sempre gostei de ler, né? Comecei a ler muito cedo, com 13 anos praticamente, né? Li, né? Tanto é que daí que surgiu o Resumo Cast, né? Depois a gente pode comentar um pouco também. Sempre gostei muito de ler e eu acho que quanto mais você lê, quanto mais você aprende, seja pelo canal que for, mais você tem vontade de compartilhar, né, essas informações, esses conteúdos, né? E eu compartilhava também desde muito cedo em palestras, né? Em eventos, em podcasts. E sempre tive a vontade de escrever o meu livro, né? E eu acho que como qualquer coisa, é um exercício, é uma prática. Quanto mais você escreve, né? Quanto mais você pratica a escrita, ou mais pratica compartilhar aquele conhecimento que está dentro de você, né? Mais fácil fica esse processo, né? E para mim foi assim, né? O primeiro abriu porta para o segundo e por aí foi e não parou mais, né? E pretendo publicar mais ainda. Vai continuar. Pretendo, sim, cara. Eu gosto bastante de compartilhar. Acho que compartilhar conteúdo e eu acho que o livro, né? Primeiro que ele é escalável, né? Você consegue, né, a sua mensagem chegar a muitas outras pessoas. Óbvio que pela internet também é escalável, né? Mas o livro ainda tem um papel, né, tangível, né? Um papel ainda que é diferente dos conteúdos online, na minha visão, né? Então acho que, óbvio que um não substitui o outro, né? Eles se complementam, mas ter um livro, né? Ter um livro sempre é um gostinho, um sabor especial, diferente, né? Você já passou por isso também. Aquele desafio pessoal mesmo, de você falar, cara, é um desafio, porque você se disciplinar a ponto de você escrever todo dia um pouquinho, você saber... Eu digo que escrever livros é a arte de virar a página, literalmente. Porque se você ficar voltando continuamente para tentar melhorar, para tentar revisar, cara, você não acaba nunca. Então você precisa, chega uma hora, acabou, galera, vamos embora. E a primeira sensação que você tem quando você começa a escrever um livro, saindo do mundo do blog, cara, isso daqui é escrito em pedra. Se eu escrever alguma besteira aqui, se eu escrever alguma coisa errada, vão me julgar, eu tô lascado, então é melhor você escrever um negócio decente, com qualidade. Então a pressão que vinha na escrita do livro era uma pressão muito grande, né? Mas aí, cara, acho que tem um grande aprendizado, acho que a gente traz o conceito de startup, de MVP, né, e que eu sempre tentei trazer pro livro, e eu vejo que acho que todo mundo tem o sonho de escrever um livro, né? Todo mundo fala de escrever um livro, enfim. E sempre tem essa ideia, não, quando, né, chegar no final da vida eu vou escrever um livro, enfim. E eu vejo o livro, cara, se eu leio o meu primeiro livro, acho que contigo deve ser a mesma coisa também. Você lê o teu primeiro livro, cara, você não vai gostar de nada que tá lá, porque tu já mudou a tua cabeça, já mudou os conceitos, já mudou as tuas ideias, né? Você mudou, né? E eu acho que um livro ele é um reflexo
daquele que era você, né, até aquele momento, né, e você vai mudar, né, você tá todo dia aprendendo, você tá todo dia evoluindo, por isso que eu acho que nunca vai ter um livro final, né, o livro é quase como um MVP, e você não consegue colocar tudo aquilo que você tem, o que você sabe, né, em um único livro, por isso que eu acho que é muito mais fácil você escrever vários livros, né, partindo do princípio que eu vou sair do ponto A até o ponto B e vou entregar, né, um conhecimento específico naquele assunto, do que você achar que num livro vai conseguir colocar tudo aquilo que você sabe na tua vida, porque só se você parar de aprender, né? Porque você vai estar sempre aprendendo coisas novas, né? E sempre podendo compartilhar coisas novas também, né? Cara, qual o seu processo de escrita, assim? Como é que você se organizava em meio a toda essa loucura? Como era seu processo? Você tinha alguma mania, algum ritual que você faz pra você escrever? Cara, eu sou um cara talvez até um pouco procrastinador, né? Por incrível que pareça, nesse sentido. E eu sou movido muito mais a prazos e metas, né? Do que a processos rigorosos nesse sentido. Então, e eu acho que a editora ajuda muito nesse sentido, né? Você tem que entregar um livro em tanto tempo, né? Eu vou mergulhar uma semana, vou mergulhar 2 semanas. Eu cheguei num final de semana, eu lembro que num final de semana eu escrevi quase metade do livro. Uau! Né? Tipo, mergulhei um final de semana, tinha já, óbvio, algumas ideias, né, na cabeça, alguns pontos, alguns tópicos principais que eu já ia, né, selecionando. E pelo menos no meu primeiro livro foi assim, foi tipo um turbilhão, né, em um final de semana, em uma semana. Né? Brain dump, assim, de jogar conteúdo ou texto já final, quase final? Não, depois você vai lapidando, vai revisando, mas tipo o grosso da história, legal, né, tipo numa janela única, né, de conteúdo. Já o meu último livro, trazendo pro meu último livro, eu comecei a escrever ele, aí foi uma experiência um pouco diferente, no meio da jornada da Pega Aqui, né, então eu comecei a escrever isso, tanto é que ele até mudou no meio do caminho, porque a gente tava seguindo por um caminho e depois seguimos para outro caminho, mas eu comecei a escrever, tipo, na metade da jornada da empresa, eu comecei a escrever, né, os desafios, os problemas, quase como uma espécie de um diário, praticamente. E eu fui escrevendo um pouco, né, durante a jornada, e aí no final, né, eu dei um gás um pouco maior para concluir ele, mas ele foi um processo mais gradual durante a jornada mesmo dos aprendizados, né? Você, em alguns livros, fez uma parte mais documental, mas outros você dá um pouco de método, assim. Você, em algum desses livros, parou para falar, o começo vai ser assim, o meio vai ser assim, o fim vai ser assim? Você estruturou o livro de cabo a rabo ou não? Você não teve uma estruturação? Eu tô mais preocupado em entender qual é a sua estrutura. Quando eu escrevi um livro, eu ficava muito pensando em, cara, o que eu vou escrever? Como é que eu faço para essa história fazer sentido? O storytelling, né? Qual que é o storytelling desse livro, né? E aí, o que funcionou para mim naquela época, eu comecei a fazer alguns mapas mentais e eu fui estruturando. Esse vai ser o capítulo 1, esse vai ser o capítulo 2. Isso me ajudou, porque a minha cabeça é uma cabeça mais de programador, de engenheiro de software, que é do mundo que eu venho. Na hora que você pergunta pra Renata como é que ela escreve o livro dela, foi completamente diferente do meu. Qual que é o seu método de estruturar esse livro de cabo a rabo? Eu talvez venho de um viés um pouco mais criativo, né? Eu sou muito menos processo e muito mais criativo, né? Então é muito mais, né, de novo, né, sentar e despejar aquilo que está dentro de você, né? Despejar aquelas informações. E depois eu acho que o grande desafio é construir esse storytelling. Eu sempre gostei muito de storytelling, até antes dos livros, nas palestras, né? Nos pitches, enfim, sempre pensando em como montar esse storytelling. E eu geralmente sigo, né, até nas minhas palestras, nos meus conteúdos, eu sempre gosto de dividir entre contar uma história, né, começar contando uma história, e nesse último foi muito assim também, contando uma história, né, da Pega Aqui, no caso. Então eu tenho 50% de história e eu tenho 50% onde eu trago conteúdos, né, que podem ser aplicados, práticos, baseados naquela história. Nossa. E nesse último livro, né, talvez aí foi uma experiência até ainda mais diferente, que eu trouxe um jornalista, né, o Eduardo Cosamano, ele foi coautor desse livro junto comigo. O Eduardo, ele acompanhou toda a trajetória da Pega Aqui, como PR, como assessoria de imprensa desde o início, e ele, literalmente, com um viés muito mais jornalístico, né, ele me ajudou a criar storytelling. Então eu cheguei pra ele basicamente, né, com a estrutura, né, com o grosso do conteúdo. Cara, vamos lapidar esse conteúdo, né? E aí eu acho que foi uma experiência diferente, foi uma experiência a 4 mãos. A gente escreveu um livro, né, a 4 mãos, num processo de brainstorm, num processo de trocas, né, e funcionou muito bem também, né? Foi diferente dos outros livros que eu escrevi, né, que foram solos. E você trocou de editora, né? Porque você tinha lançado pela Alta Books seus primeiros livros e agora você lançou pela editora Gente, que é uma das maiores editoras hoje do mercado. Eu testei praticamente todos os formatos que pode imaginar ali. Eu fiz 2 pela Alta Books,
Fiz 2 independentes, seguindo, né, metodologia mais Amazon. Fiz audiobook, né? Tenho 2 que eu fiz pela YouBook, em áudio mesmo. Onde você mesmo narrou? Onde eu mesmo narrei. Fiz um para uma editora independente, né? Onde eu fiz basicamente para poder até distribuir ou para poder usar em eventos. Então, fui em editora tradicional, Alta Books, né? Agora voltei para uma editora mais tradicional, só que com viés talvez até um pouco mais moderno, como a gente comentava aqui a gente. Fui independente pela Amazon e fui independente por editoras menores também. Então, praticamente conheci... Todos têm os seus prós e contras, né? Nesse processo aí de produção de conteúdo. Se você pudesse indicar para alguém um caminho hoje que vai começar a escrever, o que você recomendaria? Cara, obviamente que o mais fácil hoje, o mais prático é você publicar independente, né? Até pelo funil, né? São poucas pessoas que vão publicar um livro, né? Imagino que o funil deles é quase que um funil de startup que recebe, né, uma porrada de pessoas querendo publicar um livro, produzir um livro. E você tem poucas editoras, você tem cada vez menos livrarias, você tem cada vez menos pessoas que leem livros também, né? A gente sabe que é um desafio muito grande, né? Você vender livro. Mas, por outro lado, né? Democratizou o processo de você produzir um conteúdo, ser um livro, através da Amazon, né? Onde você pode, de forma independente, publicar, né, o seu próprio conteúdo. Para todo mundo, eu recomendo seguir esse caminho, pelo menos no início, né? Onde você pode, aquilo que você comentou, né? Que você pode, inclusive, revisar o teu livro, né? Na Amazon, você publica independente o livro, você vai lá, revisa amanhã, você muda, né? Até para ser o teu MVP, né? Publica independente, testa, né, com algumas pessoas, vê se o conteúdo faz sentido ou não, né? E se o conteúdo fizer sentido, você pode, inclusive, ter mais argumentos para você chegar numa editora, por exemplo, né? Ou você pensar em outros formatos. Então, hoje, qualquer pessoa literalmente pode publicar um livro independente, né? Tanto pela Amazon até via audiobook. Hoje tem várias plataformas que facilitam esse processo, né? Então, acho que não tem desculpa para você precisar ser aceito por uma editora, precisar, né, fechar um contrato com uma editora. Então, óbvio que cada um tem os seus prós e contras, né? Numa editora, ainda o livro físico em papel, ele tem, né, uma autoridade maior, ele tem sempre um impacto maior, mas você tem toda a burocracia que é um mercado tradicional, né, de livros. Ele é tradicional, né, o processo de produção, de publicação, de distribuição. Você tem um monte de intermediários no caminho, né? Financeiramente o autor ganha um percentual, né, pequeno, né, da capa do livro. E quando você vai para um mundo independente, você não tem um livro físico, né, quando você faz via Amazon independente, mas você tem muito mais controle sobre o processo, né, desde precificação, né, a tua margem é maior também, você tem mais opções, né, de publicação. Mas eu acho que o mais importante, como você já passou por isso também, tem muita gente que acha que eu vou publicar um livro, né, e o livro vai ser um best-seller, né, ou vai explodir sozinho, né? No final das contas, cara, se tu vai publicar pela Editora Gente, pela Alta Books, pela Amazon ou de forma tradicional, né, a responsabilidade de um livro é do autor, né? O autor que tem que construir sua audiência, né, que tem que construir seus canais, é ele que vai divulgar, é ele que vai vender. A editora vai ser só um caminho, né? É um meio que vai te levar, né? Mas não vai ter uma editora, né, ou um caminho que vai fazer uma mágica para você, né? Você vai publicar o livro e vai ficar esperando, né, com que o livro se venda sozinho, né? Você sabe muito bem que não é assim que funciona. E também acho que tem o lance da atenção das pessoas, né? Como a gente tem poucos leitores no Brasil, a atenção, ela é razoavelmente baixa, né? Assim, sim. Na hora que a gente vê os livros que realmente têm impacto, que vendem muito, são poucas unidades, né? E acho que as pessoas são meio viciadas em alguns autores, né? Tanto que quem explode, vamos escrever outro, porque se você vendeu muito, você vai vender outros também, né? As pessoas sempre me perguntam assim, Marcelo, você dá pra ganhar dinheiro com o livro? Eu falo assim, cara, eu não vou pagar nessa vida o livro que eu escrevi, né? Assim, obviamente que eu conheço outras pessoas que ganharam muito dinheiro com o livro. Mas como qualquer área, né? Você vai ter lá 1%, né? 1% dos podcasters, dos jogadores, né? Até dos empreendedores, né? Como um todo, né? Mas acho que você não começa com o propósito de ganhar dinheiro, obviamente, para produzir um livro, né? Você começa com o propósito primeiro de querer compartilhar, de querer levar a tua informação, e obviamente que ele acaba sendo um cartão de visita, né? Ele acaba abrindo portas, ele te dá uma autoridade, né, nesse sentido, que te abre outras portas, né? E aí sim pode te gerar mais, né, receita do que unicamente pela venda do livro, unicamente, né? Cara, uma das coisas que eu gosto muito da sua história é que você não estava no polo São Paulo. Você morava em outra cidade, e ainda assim, cara, você conquistou um espaço, cara, que é dificílimo, de alguém que sai de uma outra cidade, que não tá dentro do polo, que não construiu networking assim, cara, escreveu 7 livros, fundou uma startup, vendeu uma startup. Como você foi ganhando autoridade ao longo do tempo? Como os livros te ajudaram nesse processo?
Boa, legal, cara. Pô, acho que até quando a gente fala de criar uma startup, né? Sempre. Talvez agora tenha um pouco menos, né? Até porque tá todo mundo ainda. Muita gente no modelo home office, né? Mas há 5, 6 anos atrás. Pega aqui, tá? Beleza. Pega aqui, né? É o nome da empresa. Até, 6 anos atrás, né? O cara tá fora de São Paulo, né? Fora de São Paulo, Rio, enfim, sempre foi um pouco de tabu, né? Pra muita gente, pra fundo, investidores, enfim. Mas eu acho que pra mim. Você sentiu isso? Cara, eu costumo dizer que tem o prós e contras, né? Eu acho que hoje, e tá nítido hoje, né? Que você tem o pró de você conseguir ter um custo muito menor, né? Até para você, né, montar a sua empresa, começar o seu negócio, enfim. E talvez lá atrás, né? E na Pega Aqui a gente sentiu muito isso, que, cara, era tudo 100% presencial, né? Não se cogitava fazer reunião online, né? Ainda no mercado de e-commerce, no mercado de logística, é um mercado super tradicional, então a gente sofria muito de ter que, né, no começo vinha de ônibus, né, de madrugada, né, depois começava a pegar voo, enfim, mas tinha esse desafio de ter que estar presente, né, para reuniões que podiam facilmente ser feitas, né, online, por exemplo, né. Mas voltando lá ao ponto, acho que talvez, no meu caso, né, em 2016, eu acho que o Resumo Cast foi um dos grandes propulsores, né, do meu nome, do meu conteúdo, isso me ajudou muito, inclusive abriu muitas portas, né, a gente teve, junto com o Carriconde, né, o objetivo de criar um podcast, lá em 2016, praticamente ninguém falava de podcast, tinha pouquíssimos, eu lembro que eu acompanhava do Gun, né, do Murilo Gun, acho que talvez o do Flávio Augusto, acho que nem tinha também. Tinha pouquíssimos podcasts no Brasil mesmo. O Nerdcast acho que era um dos maiores ainda naquela época. O Nerdcast já tava, né? E o podcast tomou uma repercussão, assim, que a gente não imaginava, né? A gente começou gravando um podcast, literalmente, o primeiro foi pelo Skype, que a gente gravou 100% online, 100% à distância. E ele tomou uma proporção muito grande, uma audiência muito grande. Eu acho que isso ajudou muito, né? Mesmo estando... Né? Eu estava em Blumenau, o Gustavo estava em Dubai, né? A gente gravava um podcast junto. E até, cara, por incrível, eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Era totalmente online, né? O processo. E aí, toda semana, publicando conteúdo. Isso eu acho que, sem dúvida nenhuma. E logo depois veio o meu primeiro livro também, né? No mesmo time, no mesmo tempo ali também. Então, acho que essas duas coisas juntas o podcast ajudaram... veio antes do livro, cara, do primeiro livro. Até fiquei pensando. O livro veio um pouco antes, mas foi muito próximo ali. O livro foi em 2015, 2016... Foram questões de alguns meses ali, talvez. Inclusive, o que a escola nos ensina foi um dos primeiros episódios que a gente gravou ali do Resumo Cast. Deve ter sido o 5º, 6º episódio ali, né? Então, acho que o podcast quebrou essas fronteiras, né? Quebrou essas fronteiras e onde eu ia, até era engraçado, porque na época não era vídeo, né? Não tinha videocast, era só podcast, a galera conhecia a minha voz, né? Ainda sempre marcava lá, né? Em Dubai, né? Gustavo Carriconde no Brasil, João Cristofolini, essa chamada, né? Marcou muita gente. Mas aí isso me ajudou muito a abrir portas, enfim, abrir contatos através do podcast mesmo, que a gente não imaginava que ia ajudar nesse sentido, né, e acabou contribuindo bastante também. Cara, pra quem não conhece, o Resumo Cast é um dos podcasts mais escutados até hoje, né? Você gravou centenas de episódios, mas o podcast continua até hoje, né? Sim. E naquela época eu lembro que você tinha uma produção brutal, né, cara? O dono tava lá, né? Foi um dos primeiros, né? Lá. Tipo, top 10, assim, os primeiros gravados, né? Eu lembro disso, foi muito massa. E um livro complexo de resumir, cara, porque o livro Dono é um livro muito grande, né? Também, né? E eu acho que você fez um trabalho incrível, não só com o meu livro, mas como muitos livros, né? Conta um pouco do seu processo de frequência de resumo e de publicação desse conteúdo. Legal. Todo mundo tem essa curiosidade de saber, né? Na verdade, o processo de ler um livro por semana, pra mim, ele já era um processo natural. Como eu comentei, eu acho que com 13 anos eu comecei a ler e não parei mais. Praticamente toda semana lia algum livro. Então, pra mim, era muito comum. E quando eu comecei o Resumo Cast, eu já tinha um repertório, né, de livros que eu já tinha lido, né, muito grande, né? Tanto é que os primeiros podcasts que a gente gravou foram baseados nos livros que nós já tínhamos lido, né? Então, eu tinha um repertório muito grande. Alguns o Carriconde já tinha lido também, outros ele ia ler pra ficar na mesma linha também. Mas o processo não foi nada tech, né? Foi muito intuitivo, né? Os livros que eu li e que eu gostei, né? Que eu achava que tinha algo de impacto para compartilhar, para contribuir. E o processo do resumo, ele foi se construído durante o caminho, né? Foi como todo, foi um MVP. Eu acho que os 2 ou 3 primeiros episódios tiveram, acho que 1 hora de duração. E aí foi muito mais até um bate-papo. E a gente foi entendendo, né, qual que seria a duração ideal, até chegar nos 30 minutos, que foi durante muito tempo que ficou, né, o processo. E a gente dividiu
a gente começou a extrair principais insights de um livro, né? Que eu acho que no final das contas, né? Eu acho que muito mais do que um resumo, né? Isso qualquer um, quando você lê um livro, quando você assiste um podcast, uma palestra, geralmente você tem lá 1, 2, 3 insights que você retira e que você pode aplicar, né, facilmente. Então, a gente começou cada um tirar 3 ou 4 insights principais, né, do livro, né? E aí criava um storytelling pra gente poder compartilhar isso. Mas muito mais do que só o resumo do livro, eu acho que talvez esse foi um dos grandes diferenciais, né, na época, a gente comentava, né, sobre o livro. Então eu tentava trazer as minhas experiências práticas, né, e o Gustavo também, daquilo que se nós já tínhamos aplicado, ou se nós já tínhamos testado, ou até, em alguns casos, até contrapondo alguns argumentos do próprio livro. Então, diferente de ser um resumo, que acaba sendo até às vezes, né, meio monótono, meio chato, né, tinha uma dinâmica de extrair os pontos mais relevantes e debater sobre esses pontos na nossa visão, na nossa ótica, na nossa experiência, né? Então esse era um pouco do processo, extrair pontos principais, né, e compartilhar sobre a nossa visão sobre eles também, né? Espetacular. Cara, você fundou a Pega Aqui, agora há pouco você falou, puta, a gente começou com uma ideia e foi pra outra. Qual foi a ideia original da Pega Aqui? E o que vocês tiveram de pivotada aí no meio do caminho? Pô, legal. Muita coisa, né? Como tu deve imaginar, toda startup começa de uma forma, mas começou na verdade, um pouquinho antes, 2016 a gente começou oficialmente, 2015 a gente começou as primeiras conversas. O Daniel, que é o meu sócio, né, era o meu sócio na época, tinha um e-commerce e tinha vários desafios, problemas de logística com o e-commerce dele. Produtos que eram enviados e que não chegavam na casa do cliente, problemas de segunda tentativa, terceira tentativa do cliente que não estava em casa, que é o insucesso de entrega, hoje, né, muito falado do last mile, que é o grande desafio do e-commerce. Então começou nessa tese especificamente. Pessoas que não estavam em casa, né, e não conseguiam receber o seu produto, né, seja via correio, seja via qualquer outra transportadora, de uma dor que ele tinha, né? Então ele veio, né, para mim compartilhar um pouco da dor do desafio que ele tinha do e-commerce. A gente tinha estudado junto no colégio, cada um tinha seguido caminhos diferentes, criado seus negócios, enfim, e nós nos reencontramos em um evento que teve na cidade de empreendedorismo, e aí começamos a conversar, ele trouxe alguns dos problemas, e a gente começou a debater sobre esses problemas, e eu costumo comentar que, cara, eu adoro problema, e as pessoas às vezes acabam me procurando para compartilhar problema que sabe que talvez pode surgir algum insight ou surgir algum negócio. E eu não entendia nada de logística, né? Nunca tinha nenhuma experiência zero de logística. O máximo que eu tinha feito era comprado um livro, que era o que eu mais comprava, né, em algum site. E aí nós começamos a estudar o mercado fora do Brasil, começar a estudar o mercado europeu, o mercado da Ásia, o mercado americano, que obviamente, como tudo, né, já era muito mais evoluído, né, no sentido de e-commerce, logística. Entender o que os outros caras, o que as outras empresas estavam fazendo em logística. E quando a gente fala de logística, falar de logística hoje, né, pô, é muito mais fácil, mas falar de logística lá em 2015, 2016, cara, logística não era cool, não tava, né, no auge, né, como a gente tá vendo hoje de investimentos, de aquisições, enfim, era algo muito tradicional ainda. E a gente começou a olhar fora do Brasil, o que já tinha sido feito, o que estava sendo feito, e encontramos um modelo, né, acho que tá caindo, encontramos um modelo na França especificamente, que tinha sido criado para resolver um problema de insucesso de entregas, antes mesmo do e-commerce, quando os caras entregavam revistas, jornais, que basicamente, de forma bem resumida, né, são pontos de retiradas, né, pontos de retirada, pontos de coleta, pick-up points, poodles, tem várias nomenclaturas para isso, que são estabelecimentos comerciais, né, uma lavanderia, uma lojinha de conveniência, uma padaria, uma floricultura, enfim, que tenha lá um espaço ocioso, e em vez de entregar na casa do cliente, ele entregava numa lojinha, porque sabia que o cara poderia retirar em qualquer lugar, né? Então, há mais de 30 anos atrás, na França, na Europa, muita gente que entregava jornal e revista, né, e sabia que o cara não estava em casa, deixava no comércio que ficava do lado dele, né? Obviamente que sem tech, né, totalmente manual, mas deixava ali na banca, né, deixava ali na floricultura, enfim. Então, dali começou a surgir o conceito de pontos de retirada, que depois foi adaptado para o e-commerce, e no Brasil não tinha nada parecido, né? Isso a gente estava falando de 2016. E aí nós validamos a tese inicial com o e-commerce dele, o MVPzão, né, sem tech nenhuma praticamente, a gente pegou o e-commerce dele, pegou uns 10 comércios em Blumenau mesmo, processo totalmente manual, o cara entrava no e-commerce, tinha a opção de escolher um ponto, ligava pro ponto, falava que ele ia receber um produto, depois ligava pro cliente, falava que a mercadoria estava lá, enfim, e começamos a validar essa tese e que fazia sentido. E aí fomos escalar isso para São Paulo, para outros e-commerce, até que a gente conseguiu, depois de quase 1 ano e meio, vender para um grande e-commerce, né, que é um desafio, né, uma venda bastante longa e bastante difícil. Naquela época, quando a gente fala do mundo omnichannel, né, que é conectar o mundo físico com o mundo online,
naquela época eu lembro que os e-commerces nem estavam integrados com as suas lojas físicas, né? Hoje é comum, você pode comprar na internet e retirar numa loja física. E naquela época você pegava desde Americanas, né, a Casas Bahia, da Via, Magalu, enfim, eram mundos completamente diferentes, né? E-commerce é uma coisa, loja física é outra, né? Então não existia ainda essa conexão do online com o offline. Mas só para resumir, a gente teve uma não digo que foi uma pivotagem, mas a gente no meio do caminho descobriu, começamos muito focados na última milha no cliente final, e aí quando chegou a pandemia, num momento bastante obscuro pra gente, com bastante desafio, como foi para quase todo mundo, a gente estava perto de fazer uma nova rodada de investimento e acabou sendo travado e não sabia se ia conseguir continuar ou não, teve que reduzir custos. E aí chega um grande e-commerce, né, um grande e-commerce amarelo aí no mercado, que tinha um desafio não do cliente final, do vendedor, né, do seller, né, aquele cara que precisava ir até os correios postar os seus pacotes, né, o cara que tinha 1 pacote, 2 pacotes, 5 pacotes e até uma agência dos correios postar. Por que não usar os nossos pontos como uma mini agência dos correios? Então, em resumo, né, a gente começou muito focado no cliente final na última milha e nós acabamos parando na primeira milha, né, que é o vendedor que ia deixar um pacote num ponto de coleta, né, que a gente chama ponto de retirada e ponto de coleta. Hoje os dois serviços funcionam, retirada e coleta, mas coleta foi, né, esse produto para o seller, né, para o pequeno vendedor, foi o produto que escalou muito mais rápido, que cresceu exponencialmente, que representa muito mais em termos de volume de receita. Mas, né, a gente descobriu no meio do caminho isso, né? E isso veio junto com o boom dos marketplaces, né? Porque a partir daí começou a se tornar um problema relevante. Porque até um pouquinho antes nem tinha tanto marketplace, né? Então vocês surfaram uma onda que nasceu mais ou menos junto com vocês, na né? verdade, eu costumo dizer que a questão do time, né? Acho que até no teu livro Dono você deve falar sobre isso também, né? O fator time, né? Como é imprescindível para uma startup, né? E você às vezes não consegue... Às vezes é por sorte mesmo, você tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas também, né? A gente começou a fazer isso em 2016 para que talvez ali em 2018, 2019, né? Onde o marketplace começou a ganhar cada vez mais relevância, todos os e-commerce investindo muito em marketplace, e a própria pandemia, né, que para nós, né, acabou sendo, né, positiva, entre aspas, no sentido o mercado de e-commerce explodiu, muita gente que não vendia nos marketplaces começou a vender nos marketplaces, e ali a gente estava literalmente no momento certo, na hora certa, né, a gente estava com uma rede já criada, com uma tecnologia já desenvolvida. Aí, acho que tem 3 fatores, cara. Marketplace crescendo, pandemia fazendo com que todo mundo que não estava no online fosse vender para online. E logística, né? Você começa a acompanhar nos últimos 2 anos todos os grandes e-commerce falando de logística como pilar completamente estratégico, né? Entendendo que, o cara vende a mesma coisa, né? Como é que ele vai se diferenciar, né? Basicamente é com a entrega, né? Entrega mais... Hoje tá todo mundo brigando para entrega mais rápida, né? E entrega mais barata. Então... de novo, o fator time, né? Estar no lugar certo, na hora certa, talvez no momento certo, né? E eu vejo um paralelo muito legal com o mundo de computação, que no passado a gente tinha esse conceito de que para você escalar a computação, você tinha que ter computadores mais poderosos. Então, obviamente que naquela época você tinha empresas como o Sun Microsystem, com os equipamentos animais, os equipamentos da Oracle, etc. E aí, de repente, vem o Google e fala assim, galera, nada disso. A gente pega os computadores mais simples que você puder imaginar e a gente junta um monte deles aqui e esse monte deles funciona muito melhor do que o outro. Porque se um quebra, eu troco aqui, ninguém sente. Eu vejo que o caminho que você foi é um caminho mais ou menos parecido. Porque a gente tinha lá o nosso mainframe tentando fazer dar conta, mas, cara, o Brasil é muito grande, é um lugar muito amplo, tem muitos detalhes e, de repente, são pequenos estabelecimentos que permitem fazer com que você alcance um número absurdo de, talvez, municípios, cidades, né? Total. Cara, eu acho que e aí volta o conceito de inovação, né? Inovação não é inventar alguma coisa nova, né? E quando a gente fala de logística, né? A gente depois vai falar um pouco mais sobre isso também, mas a gente tem um monte de tecnologia que a gente vê na mídia, né? Você vê lá drone, você vê locker, você vê um monte de coisa super sofisticada, super tech. Cara, mas às vezes é o básico que funciona como tudo, né, na vida. E eu acho que, na Pega Aqui, eu acho que foi 2 pontos muito interessantes. Primeiro que eu costumo dizer que o fato da gente conhecer muito pouco sobre o mercado, né, de forma técnica, né, não sermos especialistas no mercado, eu acho que isso nos ajudou muito, né, porque com quem a gente falava que era muito especialista, sempre achava que não, que isso não ia funcionar, ou que isso não vai dar certo no Brasil, né, ou que, enfim, o cara consegue achar algum problema. E às vezes a ignorância às vezes é bom, né, você não ter o conhecimento suficiente te ajuda a não ter medo de
tentar fazer alguma coisa, né? Eu acho que foi assim com a gente na Pega Aqui. E o fato de não criar... A gente não criou nada. A gente não criou um locker, não criou um hardware, não criou uma tech super sofisticada. A gente simplesmente conectou aquilo que já existia, né? Que é o modelo da economia compartilhada, que é aproveitar um espaço ocioso que tá lá, disponível. O cara quer monetizar, ele pode gerar renda, ele quer trazer mais fluxo de pessoas, ele quer trazer mais visitantes. E de um outro lado, você tem um e-commerce querendo melhorar a logística dele com um monte de problema num país continental, né? Onde as soluções atuais não estavam mais dando contas, né? Os correios, né? Enfim, ou qualquer outra alternativa. Então, basicamente, né, o que a gente foi conectar duas coisas que já existiam, né? Mas que talvez muita gente não estava vendo, né? Que podia ser conectado e que poderia ajudar algum problema de fato, né? Cara, eu acho que foi muito pouco tech, né? A tech ela veio para ajudar o processo depois, mas foi muito mais aproveitar aquilo que já existia no mercado de fato, né? E um business, cara, que não é tão simples de fazer, né? Assim, não, nem um pouco, cara. Até um tempo atrás, eu olhava para business complicados assim e falava assim, caramba, isso é complicado. Até que eu comecei a perceber que os investidores adoravam esses business complicados, porque eles falavam assim, cara, são poucas pessoas que têm capacidade de fazer isso. Se o business for grande, a barreira de entrada vai ser igualmente grande. Então, isso acaba ficando ao seu favor. Um business que tem uma complexidade onde empreendedores competentes vão lá e vão conseguir resolver esse problema, né? E como você falou, assim, o arroz com feijão, o mundo físico, ele é o que é economia real, né? Na hora que você vai ver onde o dinheiro circula, é por aí que gira a maior parte do dinheiro no Brasil, né? E é onde vocês acabaram indo, né? Quão complexo foi você convencer o pequeno lojista de que aquilo ali poderia ser um bom negócio para ele? Legal. Até tu falando isso, eu me lembrei agora que quando a gente estava no processo de criar a Pega Aqui, né, eu fiz uma tabelinha, eu estava com 3 projetos, 3 possibilidades de um negócio, de acontecer um negócio. A Pega Aqui era uma delas, tinha mais 2. E aí a gente começou a fazer um gráfico de, tamanho de mercado e versus complexidade de execução. Cara, a Pega Aqui era disparado, cara, o business mais foda, mais complexo de executar, né? Porque conceitualmente parece muito simples, mas uma operação, como tu comentou, é muito complexa. Ao mesmo tempo que no mercado, né, talvez o maior mercado, o maior problema, o maior potencial de crescimento, né? E eu acho que isso se comprovou na prática, né? A operação muito difícil, né? E eu acho que aí volta aqueles clichês, né? Mas da resistência, da persistência, né? Como founders, né? De tentar, às vezes, durante 2, 3 anos, até você conseguir encontrar um caminho, encontrar alguma alternativa para conseguir executar isso. E acaba sendo uma barreira de entrada, porque a gente viu muita gente tentando fazer e desaparecendo no meio do caminho. Cara, teve vários concorrentes que a gente tinha que, né, vendiam, né, algo e no meio do caminho ficava pelo caminho, inclusive na saída depois, né, no processo de M&A, cara, por que a gente começou a ser sediado por várias empresas? Porque tinha gente que tinha tentado fazer, grandes empresas, né, de capital aberto, que tentaram fazer dentro de casa e não conseguiram, né, e depois bateram na porta para comprar. Então, até como potencial de saída, quanto maior a barreira de entrada, né, mais complexo de executar, né, obviamente mais valor agregado o seu business tem, né. E eu acho que talvez um dos grandes desafios do nosso business, como qualquer outro marketplace, né, porque querendo ou não, era um marketplace onde a gente conecta duas... Na verdade, a gente conectava 3 pontas, né? Era um triplo marketplace que eu chamava. Era o varejo físico, que era o ponto de retirada, né? Então eu tinha que credenciar, cadastrar esses caras. O e-commerce, que era quem mandava volume, pedidos para aquele lugar. E a gente tinha também a transportadora, que naquela época a gente não se envolvia em nada com a... Hoje a operação ela tá um pouco diferente, mas naquela época a gente se conectava com transportadoras para também fazerem, né, essa coleta ou esse envio. Então a gente simplesmente conectava as 3 pontos. E eu acho que, como todo marketplace, o grande desafio sempre foi demanda, foi volume, né? Nunca foi o lado do varejista, né? Do cara que queria ser ponto. No começo, óbvio, tinha resistência de, né, segurança, será que isso funciona, será que não funciona, enfim. Mas a barreira de entrada era muito pequena, o cara não tinha custo, não tinha investimento, não tinha trabalho nenhum, né? E basicamente, cara, você se credencia, se cadastra, não paga nada, não custa nada. Se vier pacote pra cá, você vai ganhar. Se não vier, você não tem, né, risco nenhum. Já o volume, né, que é enviar esses pacotes do e-commerce, principalmente de grandes e-commerce, você conseguir vender um conceito, ainda mais como uma startup, para um grande e-commerce, que é o cara que tem grande volume, você conseguir integrar no checkout de um grande e-commerce, você conseguir entrar em toda a cadeia logística, né, desse cara, esse é um processo muito mais complexo, né? É uma venda muito demorada, é uma venda muito longa, né? Então são vendas que levavam 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para se concretizarem, né? Então acho que o grande desafio é como é que você aguenta, né? E como é que você tem fluxo de caixa, como é que você aguenta até conseguir fechar, né, essas grandes contas e gerar
gerar volume para os seus pontos, né? Muitos dos problemas que vocês tiveram ao longo da operação seriam facilmente resolvidos se vocês operassem os estabelecimentos. O que é uma tentação enorme, só que muda completamente o business de vocês. Quão tentador foi querer fazer os pontos físicos pega aqui? Eu não sei se vocês fizeram ou não, mas como é que foi essa discussão de vamos fazer, não vamos fazer, vamos testar, não vamos testar? Chegou a ter isso? Cara, tanto fazer a operação da loja, talvez, e até a operação da logística, né? Que naquela época a gente não fazia, mas seria talvez muito mais óbvio, muito mais fácil você fazer a logística do que você ter transportadores conectados a você para fazer isso. Mas, de novo, o nosso grande desafio sempre foi demanda, volume, né? Então, não faltavam pontos, estabelecimentos, e sim volume, né? Como é que eu convenço grandes e-commerce a levar isso para aqueles pontos? Teve gente que queria abrir franquia, que queria abrir, né? A gente recebeu gente querendo abrir uma loja, abrir uma franquia, mas eu acho que desde o início, né, eu acho que a gente sempre teve uma mentalidade mais de startup de fazer algo escalável, né? E a nossa meta era ter, né, 10 mil, 20 mil, 30 mil pontos espalhados pelo Brasil, né? E obviamente que não seria possível fazer isso abrindo uma loja física, né? Ou tendo um ponto próprio nesse sentido. Então, inclusive até o que sempre bateu muito na nossa tecla, além de ter a loja física, era ter o locker, né? Porque talvez muitas pessoas já viram, né? A Amazon no mercado americano é bem famoso, né? O armário, né, inteligente. Então, por que não colocar um locker, né? Em vez de ter um ponto de retirada, um ponto de coleta? Mas sempre voltava na questão escala, cara. Como é que eu posso ser altamente escalável? Como é que eu posso ter um custo muito baixo de aquisição desse estabelecimento comercial? Como é que eu posso ter um custo fixo muito, muito baixo também? E como que eu posso ter uma escala muito alta? Porque no final das contas, logística é escala, né? Como você comentou, você tem que estar no norte, nordeste, sul, você tem que estar, né, em todos os lugares, né, a cada 2 quilômetros da casa do cliente você tem que ter uma solução, né? E por isso que a gente bateu, desde o início a gente bateu muito na tecla, não, a gente quer ser uma solução altamente escalável, e para ser escalável não tem como ser algo físico próprio, tem que ser economia compartilhada, né? Então... Isso é bom que você enfrenta os problemas, né? Você aceita que aquilo é parte do problema do seu business e você precisa desenrolar, né? Porque é fácil o empreendedor se perder no meio do caminho, tentando pegar alguns atalhos e fazendo algo que desconfigura o modelo de negócio dele, né? Total, cara. Cara, vocês venderam um negócio razoavelmente rápido, né? Sim. Como é que foi esse processo de venda da empresa e a tomada da decisão de uma venda razoavelmente precoce, né? Versus as médias aí, digamos assim. Legal. Inclusive, esse é o tema principal, né, do livro, né? As saídas antecipadas, né? Que a gente adaptou aí pro termo saída de mestre. Talvez aqui no Brasil a gente tá vendo mais agora, talvez no último ano a gente viu mais casos nesse sentido, mas no mercado americano é super comum isso. Você vê as saídas, né, saídas com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aqui eu acho que a gente foi muito educado a falar de unicórnios, né, e aí todo mundo, né, com esse objetivo de, cara, eu quero ser um unicórnio, né, eu quero chegar, né, a 1 bi de valor, enfim, eu quero fazer várias rodadas, várias captações, e eu comecei a estudar sobre isso e a conversar com outras pessoas, e para nós estava muito claro, e depois a gente pode até entrar em detalhes, né, o que são os prós e contras nesse sentido, né, de forma muito objetiva, né, às vezes, para você ser um unicórnio, né, como todo mundo, né, o cara cria uma startup já pensando em ser unicórnio. Para você ser um unicórnio, tirando as exceções, e a gente tá vendo que até algumas exceções aí que cresceram muito rápidas já estão agora até desaparecendo, né, ou encerrando operações porque o crescimento foi, né, completamente desproporcional ao tempo, mas via de regra você leva 10 anos para criar um unicórnio, né, 8, 10 anos, né, até o tempo de maturação, né, se tudo der certo no caminho, obviamente. Para você chegar, né, nesse estágio, você tem que ter várias rodadas de captação, né, você já passou, né, acho que por uma ou por mais de uma rodada também. Então, não é muito difícil, né, você chegar, talvez a gente tem pouquíssimas exceções de segmentos, né, mas você tem que crescer muito rápido. Para crescer muito rápido, você tem que captar muita grana. Para captar muita grana, você vai ter que diluir bastante no seu cap table também. E aí, o que nós começamos a ver? Eu começava a ver que o cara precisava ficar 10 anos. Eu via cara que tinha vendido a sua empresa saindo com 1%, 2%, 3% de equity da empresa, porque o cara tinha sido ultra mega diluído. O cara não mandava mais nada da empresa literalmente, o cara virava, né, literalmente um executivo, um funcionário da empresa. Sendo que, né, a chance disso acontecer ainda continua, mesmo com todos esses pontos, é 0,0001% de você conseguir ser unicórnio.
E quando você vai para um universo de saídas antecipadas, né, que é o conceito do livro, apesar de pouco disseminado ainda e muito comum lá fora, você tem, geralmente são saídas de até 5 anos, são valuations, né, menores, né, a gente tentou até, não tem um estudo específico no Brasil, mas no mercado americano, né, fala entre 20 e 50 milhões de dólares, né, a gente tentou adaptar aqui para o Brasil saídas de até 50 milhões ou até 100 milhões, né, que são, né, no mínimo 10 vezes menor do que o unicórnio. E para você chegar numa startup, né, para valer 30 milhões, 50 milhões ou até 100 milhões, você consegue fazer isso em 5 anos, né? Você consegue fazer isso muito mais rápido do que você ser um unicórnio. Para você fazer isso, você vai precisar de muito menos captação, muito menos rodadas, né? Às vezes você não precisa nem entrar em fundos, você faz rodadas muito menores, você vai ter uma participação muito mais relevante, um equity muito maior. Então, em resumo, você consegue ter uma saída em 5 anos com mais equity, com um valor quase que proporcional ao que você teria uma saída 10 anos depois, né? Passando por várias rodadas, né? Vários estresses, vários problemas, né, emocionais, talvez, durante essa jornada. E ainda, né, aí para finalizar, mesmo quando você faz uma saída antecipada mais cedo, como foi o nosso caso, ela não é um ponto final, né? Você se conecta a algum parceiro estratégico que você entende que você pode crescer ainda mais rápido, né, junto com aquele parceiro estratégico, né? E aí você tem o earn-out, você tem cotas, né, ações da empresa que foi a empresa compradora, e você pode, né, depois aí de 1, 2, 3 anos, que geralmente são os tempos, né, padrões que você continua na empresa, você pode ainda ganhar muito mais, né, com risco muito menor, com uma estrutura muito maior, com muito mais capital do que você faria sozinho. Então, acho que a grande proposta do livro foi a decisão que a gente acabou optando, que, cara, e ainda mais o nosso mercado, no nosso segmento, o mercado de logística altamente competitivo, não tem como você crescer e escalar sem fazer um monte de rodada, captar muita grana. As janelas também são bastante oportunas, né? A gente já tá vendo esse ano uma janela muito menor, né, de saídas de M&As, mesmo não achando que isso, né, eu acho que isso é algo esporádico, porque a quantidade de M&As ela tende a crescer, mas você começa a colocar no papel, né, timing, dificuldade e desafios para você crescer, necessidade de levantar capital, né, risco, retorno, e você começa a ter players batendo na sua porta, né, com proposta de aquisições, né, cada vez mais agressivas, né, e com possibilidade de você fazer o seu business crescer muito mais rápido do que fazer isso sozinho, né, eu acho que isso é um reflexo que a gente está vendo hoje, que são muitas saídas mais cedo, né, saídas de 3 a 5 anos, por exemplo. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com a cabeça do investidor, né? Porque como o investidor, um bom ponto, ele quase sempre está buscando o retorno do tamanho do fundo inteiro em cada investimento que ele faz. Então, se eu tenho um investimento, chutando aqui, de 2 milhões de dólares e o meu fundo é 100 milhões de dólares, minha expectativa é que aquele dinheiro volte no tamanho do fundo inteiro. Isso daí ele meio que força você a permanecer mais tempo e não aceitar essas propostas no começo, nem escutar, né? Então eu acho que ficou um pouco condicionado, assim. Teve um investidor que passou aqui, num dos fundos conhecidos, e a gente falou um pouco sobre isso, e ele falou, cara, pra gente tá na conta. Não é o que a gente gosta, mas tá na conta. Sim. Mas quando você olha pro fundo de investimento... Não é o que ele quer, né? Porque é um retorno irrelevante para ele, né? Ele falou assim, cara, para mim voltou... Eu não quero 3x, 4x, eu quero 10x, né? 20x, né? E pro empreendedor muda a vida do empreendedor, né? Há um desalinhamento de interesse, na verdade, nesse sentido, né? Exatamente. Isso me faz pensar um pouco assim, qual que é o lado forte da história? Porque no passado, a gente via uma quantidade de abusos muito grande dos investidores que tomavam um percentual muito grande, o empreendedor aceitava porque era o jogo que era praticado, e a gente tá vendo que esse negócio tá dando uma equilibrada. Não sei se virou, mas tá dando uma equilibrada. Hoje eu vejo os empreendedores controlando seus negócios, tomando suas decisões, e o investidor tem que apoiar. Se ele acha que ele tem que sair agora, sai agora. Cara, esse empreendedor, ele não vai parar ali. Você não precisa querer ganhar todo o dinheiro do fundo com aquele empreendedor naquele momento. Você pode fazer 3, 4 negócios com esse cara. Quantos empreendedores a gente viu que construíram negócios que o último negócio foi o impactante, né? Então é muito mais importante você ter uma visão de médio e longo prazo do que pontual, né? Total. Cara, acho que falou tudo, né? Eu acho que ainda o mercado tá amadurecendo nesse sentido. Eu acho que hoje, inclusive, a gente até nas conversas que eu tenho, começo a ver já... Ainda são poucos, mas você vê alguns fundos que
estão adotando essa estratégia porque entendem que, primeiro, que isso não tem como ir contra, né? Porque isso vai ser uma tendência cada vez mais comum. E você tem que, no final das contas, cara, é o que você falou, você tem que estar alinhado com o interesse dos founders, né? É o founder que vai tomar a decisão e você tem que estar junto com o founder nesse sentido. E aí eu acho que junto com isso, né? Eu acho que 2 outros caminhos. Eu acho que primeiro que os fundos, né, começam a mudar, talvez, a sua mentalidade, a sua tese, né? Porque, como você comentou, talvez antes nós tínhamos poucos fundos, né? O cara era obrigado a seguir a tese do fundo. Hoje a gente está vendo todo dia, toda semana surge algum fundo novo, né? E também outras alternativas de investimento, né? Como no nosso caso da Pega Aqui, a gente não captou com fundo, a gente captou via Act Crowdfunding, né? Então você tem investidores, anjos, né? Act Crowdfunding, você tem alguns founders começando, né? Bootstrap, os seus negócios, enfim. Antes mesmo de você passar por um fundo, né, e você consegue crescer e escalar, né, talvez com menos capital necessário, e você tem muito mais autonomia, né, e muito mais velocidade para fazer uma saída se for o seu objetivo. E no nosso caso, estava muito claro, né, e eu sempre falei isso para todo mundo, e eu acho que até tem que tirar esse tabu, porque eu comecei um negócio para vender o meu negócio. Eu comecei um negócio com o objetivo de vender o meu negócio. Isso foi eu e meu sócio, tínhamos muito claro isso. A gente vai encontrar um problema, esse é o meu perfil. O meu perfil é encontrar um problema, conectar pessoas boas para resolver esse problema, né, nesse processo de construção, de criação, fazer esse negócio crescer e sair, e começar um outro negócio, como você comentou, né? Então, estava muito claro para nós nesse sentido. Mas, de novo, né, eu acho que os fundos de investimento começam a mudar a mentalidade e a gente começa a ver outras alternativas, como o próprio Act Crowdfunding, né, também crescendo, que acaba tendo um alinhamento de interesse muito mais próximo com o founder, né, do que a gente tinha talvez há 3, 5 anos atrás. Né? Aí você sai da Pega Aqui e agora vai pro outro lado da mesa. Agora você virou investidor, entrou junto com o Krika na Vegan Business e também tá com uma imersão. Conta aí um pouco das novidades. O que você tem feito? Quais os próximos objetivos aí da sua carreira? Boa, legal. Bom, acho que, né, na Pega Aqui nós passamos pelo ciclo passamos por uma aceleradora, né? Lá em 2016 isso ainda era bem comum, né? Hoje talvez a gente não tenha tantas. Tivemos 2 rodadas via Act Crowdfunding na época até ter a saída. E depois, né, que teve a saída, né, eu continuo hoje como sócio da empresa compradora da IntelliPost, né? Saí da operação da Pega Aqui depois de 1 ano e meio mais ou menos. E sempre tive a vontade, né, de ajudar outros empreendedores, ajudar outros founders, né? Seja como mentor, advisor, ou até mesmo como investidor nesse sentido. E acabei acho que até as conexões aí no universo que acabam conspirando nesse sentido, acabei me conectando com o Krika, né, que já esteve aqui com vocês, acho, fazendo esse bate-papo. E começou a juntar muito daquilo que eu já acreditava, aquilo que eu vivia e aquilo que eu tinha passado. Eu passei por uma experiência de Act Crowdfunding, né, e tive muitas experiências positivas, mas também vi muitas coisas que poderiam ser melhoradas e que poderiam ser mudadas, e eu acho que dá até para entrar a fundo nesse assunto, se for né, de interesse. Na questão de ter um alinhamento de interesse com o founder, porque o que a gente viu muito nos últimos 3 anos, né? Muitas plataformas de Act Crowdfunding surgiram, valuations exorbitantes, né? Fora da curva. A plataforma de Act Crowdfunding, ela ganha sobre a captação, né? Ela ganha um percentual sobre a captação, então quanto maior o valuation da startup, mais o cara vai ganhar e dane-se se o negócio vai dar certo ou não. E aí, quando eu conheci o Krika, né, que tinha uma proposta, eu tenho um negócio de impacto, né, que é a Vegan Business, né, que nasceu de um blog, de um canal de conteúdo vegano, e depois ele já era investidor anjo, né, em negócios, né, veganos, plant-based, na verdade, o nosso contato surgiu porque eu acompanhava ele e falei, cara, eu quero investir em empresas veganas, né, empresas com esse propósito, porque eu também já vi de um lado pessoal, né, acabei me tornando, né, um pouco mais vegano, ou quase, né, 99% mais vegano, ou numa linha mais sustentável, junto com yoga, junto com qualidade de vida, que eu tava, né, cada vez mais caminhando também. Eu também quero ajudar empresas que têm um propósito, têm uma causa, né, melhor, né, como eu tô vendo que você faz também. E aí ele comentou que tava justamente criando uma plataforma de Act Crowdfunding, e aí, pra mim juntou tudo, né, eu já passei por 2 rodadas, eu vi o que funciona e o que não funciona. E a grande tese da Vegan Business foi não simplesmente captar dinheiro para essas startups, captar dinheiro, mas também ajudar esses caras durante a jornada, né? Co-investir nessas empresas, então ela também investe nessas empresas que fazem a captação e ajudar, porque foi uma coisa que talvez, né, eu não tive na minha caminhada, né, até no meio de Act Crowdfunding, ter ali
um mentor, um advisor que te ajudar, é um time de pessoas, né, realmente qualificadas que te ajudassem durante essa caminhada. Então, em resumo, né, eu entrei como investidor da Vegan Business, né, no início, aí no final do ano passado. A Vegan Business começou a tá crescendo muito, tá abrindo, né, a sua tese, tem muita startup e negócios aí sustentáveis, né, surgindo e fazendo suas captações, e eu acabei como investidor empreendedor, entrei como investidor, no final eu fui ver, eu tava todo dia falando com ele, né, todo dia ajudando ele, todo dia eu tava quase dentro do negócio, né, em resumo eu tô entrando como um co-founder quase para ajudar nessa vertical de mentoria e de advisor, né, com essas startups que fazem a captação pela plataforma, né, então... E o Krika já me mandou um chocolate maravilhoso que vocês têm lá, plant-based, e agora você trouxe aqui, tem muito agora essa pegada aqui tá explodindo, né, tá todo mundo... falando sobre esses snacks, assim, mais saudáveis e tal. O que é essa daqui, por exemplo? A Solo Snacks, ela vai, né, muito em breve aí ser dependendo quando você estiver ouvindo esse episódio, mas é uma das empresas que vai captar investimento, né, pela Vegan Business. 3 empreendedores aí fora da curva. Ela tem tanto as frutas, né, no formato de frutas e vegetais, né, partindo da tese aí de que muita gente não consegue comer frutas ou vegetais, né, durante o dia a dia, né, ela conseguiu fazer um produto totalmente, né, saudável, sem, né, aditivos químicos, né, nenhum praticamente, super saboroso, super crocante, super nutritivo, né, e está crescendo exponencialmente, tanto via e-commerce digital e como em lojas físicas também, que você pode encontrar, né, esses produtos aí a Fruta Pocket, que são as frutas, né, você tem ali banana, eu adorei maçã, o ingrediente, manga. ó a lista de ingredientes aqui, pessoal. Banana. É isso. E só. Né? É isso. Não tem mais nada. Você vê um monte de outros, né, que tem... Quando começa aquela lista enorme, né, de ingredientes, você já sabe que tem alguma coisa a mais ali, né? E essa é uma das startups que a gente está ajudando, né, pela Vegan Business, tanto como, né, investimento financeiro e também como ajudando a escalar, inclusive já vendendo para fora do Brasil também. Enfim, lançou agora uma collab com a Reserva. Não sei se tu viu eu vi. É deles ali. Eles que fizeram? Eles que fizeram. É uma collab junto. A Reserva também, né, tá comercializando, né, os seus snacks, né, numa collab aí junto com a Solo Snacks também. Que demais. Então, essa empresa vai usar a Reserva como um canal? É um dos canais. É um dos canais demais, nas cara. lojas e no e-commerce da Reserva também. Né? Que demais. Vocês já estão mais ou menos em que patamar, assim? Quantos investimentos vocês já fizeram? Qual que é o plano de vocês? Existe uma meta para esse ano, assim, de número de investimentos? Sim, foram... esse ano, né, a meta é fazer 8 rodadas. A gente está tendo agora, nesse mês de junho, vai abrir uma rodada, a maior rodada de 1,5 milhão. A gente já captou até hoje 1,5 milhão, foram 3 rodadas. Agora abre uma nova que vai captar 1,5 milhão. Uau. E no segundo semestre a gente vai ter pelo menos mais 4 rodadas. Já tem 4 empresas que já estão praticamente bem avançadas no processo de diligência, enfim, devem entrar na rodada. Então deve fechar pelo menos com 8 a 10 rodadas nesse ano. Tem mais de 3 mil investidores já cadastrados na plataforma. E aí é muito legal que você tem desde investidores, né, qualificados, você tem pessoas que são veganas, que acreditam na causa, porque tem uma causa muito forte ali, né, não é simplesmente só... Né, óbvio que todo mundo vai para lá olhando ter o retorno do seu investimento. E eu acho que até a gente começou falando no nosso papo da Pega Aqui sobre o mundo real. E foi uma coisa que eu comecei a olhar. Eu sempre vim do mundo tech, né? Isso aqui, né, não é tão tech como como você está acostumado em empresas tech também. Né? Mas a gente não pode esquecer que o mundo real ele existe, né? E ele não vai deixar de existir, ele vai crescer cada vez mais também, né? E eu comecei a olhar o mercado, né? Eu acho que você acompanha muito isso também, né? De alimentação saudável, né? Seja vegana ou não vegana, mas tudo que tá ligado, né? Com alimentação saudável, com alta performance, enfim. A gente sabe que é um mercado ainda muito pequeno, que tem um oceano enorme, né? Para ser expandido, para ser escalado. Tem muita solução, tem muita empresa criando produto legal, criando coisas legais, né? No Brasil, inclusive, que talvez a gente não conhece. E até essa era uma das preocupações quando eu entrei na Vegan Business, quando a gente começou os nossos primeiros contatos, foi, mas será que tem empresa suficiente, né, nessa tese de vegana, plant-based? Cara, e eu me surpreendi com a quantidade de negócio, com a quantidade de empresas, com a quantidade de pessoas que estão criando produtos realmente que têm, né, uma causa, um propósito, né, bastante forte. E a gente vai agora para o segundo semestre.
ampliar um pouco a tese, né? Além da Vegan Biz, a gente vai ter a Impact Invest, que vai investir em tudo que é negócios de impacto, né? Então a tese é investir em coisas, em empresas e negócios que ajudam a melhorar o planeta. Esse é o objetivo, né? Não investir em... Óbvio que todo mundo, de novo, né? Todo mundo está buscando, né, ter um retorno financeiro, e são mercados que estão crescendo exponencialmente, né? A gente teve empresa de leite vegetal, empresa de queijo vegetal, empresa de protetor solar orgânico e mineral, enfim, você tem um leque de mercado, né, muito grande nesse sentido. Então a Vegan Biz está, né, caminhando para, além do mercado vegano, também abraçar o mercado que está ligado com tudo que é o ESG, né? Impacto social e ambiental também, né? Me parece que esses negócios que vocês investem, eles normalmente já ultrapassaram uma barreira inicial de entender qual é o produto, de formulação, etc e tal. O que é muito bom para vocês, né? Porque vocês entram num estágio onde o grande desafio é crescer, fazer esse negócio tomar uma proporção maior do que está. Diferentemente de quem... talvez isso esteja mudando agora no Venture Capital, pelo menos nesse ciclo de retração, que é escolher negócios mais rentáveis, né? Tá todo mundo falando que a partir da série A você já tem que estar com o business rentável ou demonstrar que você consegue fazer isso muito rapidamente. E rapidamente galera, tipo 2 meses esse negócio para de pé aqui. E isso me parece positivo, porque você começa a entrar num tipo de business que talvez não vire o unicórnio, como você falou, mas pode ser um negócio que traz um impacto enorme, né, pro ecossistema. Total. Eu acho que a taxa de mortalidade ela tende a ser muito menor, né? A probabilidade de um negócio desse, né, desaparecer comparado a uma startup que está resolvendo um problema completamente desconhecido, né, como era o caso da Pega Aqui ou outras, né, é muito menor, porque já está com o produto validado, né, já tem ali 50 mil, 100 mil de faturamento, algumas 200 mil de faturamento, então já tem uma carteira de cliente, já tem um produto bastante validado. Agora, como que a gente traz todo o conceito de startup, todo o conceito de escala, de crescimento, para esses negócios, né, do mundo real, da economia real, né? E eu acho que foi a mesma coisa que a gente viu também, né? Startups surgindo no mercado imobiliário, né? Startups surgindo em mercados tradicionais, porque, né, não adianta a gente ficar só na nossa bolha, né, de tech e esquecer que tem todo esse ecossistema do mundo ao redor, e como que a gente leva conceitos de escala, conceitos de gestão de negócios para esses negócios, como você comentou, né? Talvez não vão ser um unicórnio, né? Mas são negócios que podem crescer 10, 20, 30 vezes e ter uma taxa de mortalidade muito menor, né? E a gente está vendo também casos de M&As, né? Semana passada, inclusive, teve um da M Dias também, né? A Pura Vida, teve 2, Pura né? Vida foi impressionante. Né? A M Dias também, uma empresa de capital aberto, comprou, né, uma outra empresa também na linha sustentável, né, vegana, enfim. Você tem um mercado de consumidor crescendo e um mercado que vai crescer também de investimento, né? Você já tem fundos também, fundos focados em negócios de impactos, né? Eu acho que essa é uma tese muito legal, cara. Não, na minha visão, né? Você tem um monte de fundo sendo criado e todo mundo investe em tudo. Você pergunta pra tese do cara, eu quero um negócio que tem um problema gigante, que tenha founders bons, enfim, as teses que são as mesmas de tudo. E eu acho que a gente vai ter cada vez mais fundos, né? Fundos, veículos, né? A plataforma de crowdfunding, o veículo que seja, nichadas, né? Segmentadas, focadas, com caras que entendem aquele mercado, onde as próprias empresas do portfólio podem, de fato, né, se ajudar e se complementar, e você ser muito segmentado, muito seletivo, muito focado em uma tese, em um nicho, né? Eu acho que isso que a Vegan Business está fazendo. Eu acho que muitos fundos, a gente já vê fora do Brasil acontecendo também, né, vão seguir essa tese também, que acaba sendo bom para todo mundo, né? O cara que vai captar investimento, que tem muito mais, tem o smart de verdade, né, que talvez não tenha em outros negócios, e para o investidor também, né, que está dentro de um ecossistema realmente focado e nichado, né? Me parece fazer muito sentido essa tese, porque às vezes eu olho para o mundo de venture capital e fico achando que é um bando de especulador tentando ganhar dinheiro fácil. Sem contar os valuations, né? Pô, você tem valuations muito mais realísticos, né, do que valuations que a gente vê aí no mundo tech hoje, agora mudando um pouco, né, mas ainda bastante, né? Pois é, exatamente. Cara, e você começou uma imersão, né? Pô, você ganhou um super conhecimento aí no mundo de logística, transporte, e lançou uma imersão junto com o Vergueiro, e tem mais um terceiro sócio, né? Junto com o Luiz Vergueiro, que é do Mercado Livre, e o Patrick, né, que criou a Delive, uma startup de logística também, e vendeu para a Vetex. Né? Onde que surgiu, né, esse negócio especificamente, né? O Patrick, acho que no ano passado, nós dois vendemos, né, momentos
ele vendeu um pouco antes, mas bem parecidos, né? Uma startup de logística. Ele também estava finalizando o seu earnout, estava saindo, né? Ele saiu também, concluiu o seu estágio. Também com a vontade de começar um novo negócio, de criar um novo negócio. E o que nós começamos a observar, né? Como founders e como empreendedor, você começa a olhar problema em tudo que é lugar, né? Tentando achar oportunidades. O mercado de logística crescendo exponencialmente, isso já não é mais novidade, né? Lá em 2016, quando eu comecei a pegar aqui, era novidade, mas hoje, né? Todo mundo sabe dos investimentos, crescimento, todo mundo investindo em logística. Porém, né? A gente começou a olhar para o lado, cara, todo mundo precisando contratar, todo mundo precisando crescer logística crescendo exponencialmente, mas e como é que avança a educação da logística, né? Como é que avança a formação dessa mão de obra? Porque na nossa visão passou por uma mudança radical. Você tinha 10 anos atrás, logística era centro de custos, era o cara do transporte, era o cara do vamos reduzir custo. Para logística hoje, como o próprio Vergueiro, é o cara que senta no board de uma companhia, né, de capital aberto, é o cara, né, você pega Magalu, né, pega Meli, Americanas, Shopee, qualquer um, logística é pilar estratégico, então o cara deixou de ser, né, um profissional de custo para ser o cara, um dos caras mais importantes da empresa. Só que aí você olha para o modelo de educação, assim como o modelo de educação na área de gestão, enfim, né, como o próprio G4, outras verticais, você olha para o modelo acadêmico completamente defasado, né, o cara que fez a formação em logística, né, completamente desatualizado, e você tem um gap que não tem, né, conteúdo, curso que leve tecnologia, que leve inovação, que leve... A gente fala sobre M&A de logística dentro dessa imersão, né, que leva a gestão de pessoas, que leva o que as empresas mais modernas do mundo, né, Amazon, Meli, Shopee, Americanas, Magalu, o que esses caras estão fazendo. Então começou como MVP, cara, vamos fazer uma imersão, né, num final de semana e juntar um monte de gente boa, cases reais, né, de profissionais de logística para passar também conteúdo, informação, mentoria e essa troca de relacionamento. A gente fez a primeira, acabamos de sair da segunda, né? A terceira vai vir logo em breve também. Vendeu tudo praticamente, a gente fechou a imersão em menos de uma semana. Começamos a ver, cara, o mercado sedento, né, por informação, por conhecimento. No mercado que, de novo, né, cresce exponencialmente, mas não tem, né, qualificação, educação, conteúdo, curso nessa altura da transformação. Então acho que foi mais um problema, mais um nicho que a gente encontrou, né, e tá dando super certo aí, cara. E tem muita coisa que vai ser construída dentro desse ecossistema. O nosso objetivo é construir, né, agora um ecossistema de educação de logística, né, desde o curso do cara C-Level até o curso, né, e modelos presenciais, online, imersão, para o cara, né, a nível mais operacional também, né. Animal. Agora, transformar a educação logística, né, no mercado brasileiro. Esse é o objetivo. E é uma imersão de quantos dias? A imersão original que a gente criou são 2 dias, né? Sábado e domingo também, né? Um final de semana. E a gente vai ter algumas versões de imersões de um dia também. Então são imersões ou de um final de semana, 2 dias, ou de um dia, ou em breve também algumas versões online. Pô, espetacular. E aí vocês 3 dão aula durante esses 2 dias de imersão ou quando for de um dia? Exato. A gente tem 3 perfis bem complementares, né? Pô, o Luiz, que, né, o Vergueiro que vem ali do, né, todo o case, né, do Mercado Livre. Todo mundo quer saber, né? Pô, como é que funciona a operação logística do Mercado Livre, que é uma grande referência. O Patrick, né, também vem com viés muito tech e de growth e de customer experience também, que ele, né, trouxe do business dele. E eu trago, né, uma abordagem mais sobre omnichannel, que foi, né, todo o case que a gente construiu da Pega aqui, e também sobre gestão de pessoas e M&A, né, que são 2 assuntos que a gente não são tão comuns, né, de serem circulados nesse ambiente de logística, mas a gente está vendo cada vez mais comum. Então, nós temos aula, né, onde nós 3 ministramos aulas, e nós convidamos um grupo de mentores especialistas para participarem também, né, ajudarem nesse sentido. A gente teve já cases da Amazon, né, o diretor de logística da Amazon falando sobre a Amazon. A gente teve cases da Pedala, que foi uma startup que foi vendida para Americanas, da Uelo, que é uma startup que foi vendida para Renner, né, do Fernando Sartori. A gente tem participação da diretora de logística da Shopee, tem participação do pessoal da DHL, da Log, enfim, a gente juntou uma galera muito foda, né, literalmente, tanto de transportadora, como de e-commerce e como de logística, né, para fazer, como o nome diz, né, uma imersão de aulas e mentorias, né, para o cara sair de lá com a cabeça a mil e sair, né, da visão operacional para ter uma visão, né, estratégica da logística. Porra, muito legal, cara. E, cara, mudando um pouco de assunto, eu vi que você tem cada vez mais falado sobre yoga, meditação, respiração. Como é que tá, cara, a sua vida em relação a isso? O que te transformou para se concentrar mais nesse universo?
Boa, legal, cara. Acho que sei que você também gosta bastante desse assunto, desse tema. Acho que eu sempre tive um pouco dessa curiosidade, dessa vontade, né? Acho que o pilar de atividade física e saúde já nasceu comigo, né? A minha mãe, ela é personal trainer, já teve uma academia. Vocês tiveram academia, eu né? nasci, né, dentro de uma academia, quase dentro desse mundo, né? Então, pra mim, né, pelo menos os pilares de ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ter uma vida, né, mais ativa, mais saudável, já vem desde pequeno. E é uma coisa que, enfim, nunca parei e pratico muitas coisas nesse sentido também. E aí, durante a jornada, eu acho que veio... E talvez eu acho, cara, eu acho que um ponto bem interessante, ela veio há bastante tempo, mas depois que eu vendi a minha empresa, ele parece que exponenciou mais ainda, né? Essa busca de autoconhecimento, de espiritualidade, essa busca, né, por algo além, né, das coisas, né, talvez materiais aí que a gente tem. Então, eu já percorri todo o universo, desde, né, religiões tipo, né, de budismo, né, enfim, religiões diferentes, filosofias de vida, e aí o yoga, que eu acabei encontrando como... inicialmente com uma prática, né, de atividade física, né, do yoga, mas se aprofundando no conhecimento que existe do yoga, que é um conhecimento aí, né, milenar, né, desde de respiração, desde a questão mental, né, enfim, como lidar com a mente, né, nos dias de hoje, que é o grande desafio para todo mundo, né, como, né, meditar, né, ou enfim, usar as ferramentas que já existem. Na verdade, o que a gente está vendo hoje é coisas que já existem há milhares e milhares de anos, né, ferramentas de meditação, respiração, né, os próprios, os asanas, né, que são as práticas de yoga, enfim, mas agora, né, todo mundo talvez precisando cada vez mais, né? A gente tá vendo todo mundo, né? E eu vi isso muito no mercado corporativo, sempre foi uma coisa que me intrigava muito, né? Pô, você vê os caras que têm sucesso, e eu tinha essa imagem, pô, quando eu era muito novo, cara, eu quero pra mim sucesso, eu quero ser milionário, eu quero, né, como quase todo mundo tem, né, essa busca, e eu acho que quanto mais você avança nessa busca, você vê que, óbvio que isso é importante, que isso é legal, isso vale a pena, você precisa disso, mas isso não é o que vai te preencher, né, só isso, e eu acho que, e eu conversei com muita gente que passou por essa experiência, e foi muito similar. Depois que você vende uma empresa, né, que talvez você atingiu talvez aquele ápice, né, que você queria, né, enfim, tanto em termos financeiros ou termos de propósito, de objetivo de vida, e parece que você sente um vazio, cara, tá, e agora, né, e agora o que eu faço, né, e é só isso, né, tipo, era aqui que eu queria chegar, né, tá faltando alguma coisa. E aí, pra mim, esse momento talvez intensificou ainda mais aquilo que eu já fazia, que era estudar e que praticar, enfim, de mergulhar cada vez mais a fundo nessa busca do autoconhecimento, e pra mim, de tudo aquilo que eu já percorri, eu gosto de ler, olhar e ver para todas as filosofias. Eu acho que, na minha visão, a essência de todas elas é a mesma, né? A gente pode, né, filtrar, né, a essência de todas elas. Mas o yoga talvez é onde eu tô nesse momento me aprofundando cada vez mais, né? O yoga no sentido... não só físico, mas o yoga no sentido do conteúdo, né, e da base da filosofia do yoga que existe há milhares de anos, que ajuda nessa busca espiritual, né? Eu acho que esse é o meu um dos grandes objetivos de vida que eu tenho cada vez mais, como que eu posso evoluir, né, nesse sentido também, né? Cara, o que mais me impressiona no yoga, e pô, eu acho que eu tive uma busca parecida com a sua, é que o yoga é um negócio tão profundo e tão antigo. E me surpreende tanto esse conhecimento não ter sido disseminado de forma tão intensa, né? O mestre que eu acabei seguindo foi um dos primeiros mestres que veio da Índia pro Ocidente, que é o Yogananda, e ele foi um dos primeiros a começar a disseminar o conceito do yoga por aqui, de uma yoga menos física. O Bhakti Yoga, né? O dele é o Kriya Yoga, né? Mas existem alguns tipos de yoga, eu não conheço todas, mas que cada um vai por um caminho, né? O objetivo final de todas é exatamente o mesmo, né? Exatamente. Que diz que é a questão da união mesmo, né? Mas eu fico impressionado com as coisas que eu li e estudei no passado e de mestres que fazem. Uma passagem de um livro que me impressionou demais chama-se A Índia Secreta. É o livro de um jornalista inglês que ele decide investigar esse lance dos yogis e etc. E um dia ele está próximo do Ganges, ele acaba conhecendo um desses yogis, se relacionando com ele, e num determinado momento, quando eles já estavam com um nível de confiança muito grande, ele pega a mão do jornalista, o yogi, e coloca no coração dele, e ele sente o coração do cara parar, né? E você que estuda yoga sabe que esse é um dos estágios do yoga, né? Que são coisas impressionantes. E aí depois você vai estudando, eu vi mestres de yoga que
se propuseram a entrar nesse desafio e falar, deixa eu mostrar para vocês o que é yoga. Atestado de óbito, porque o coração dele parou, e daqui a pouco ele pega e volta e fala, aí, viu? A gente consegue controlar nosso coração, a gente consegue controlar nossa respiração. A não alimentação, o jejum ultramente prolongado, são coisas que até hoje a gente está estudando, que trazem um impacto absurdo para a saúde, mas que parece ainda não ter uma relevância que deveria ter, né? Não, total, cara, total. Pô, e inclusive também sou super fã do Yogananda, acho que já li todos os livros dele. Pô, que demais. Cara, acho que dá pra gente falar horas e horas sobre esse assunto, mas eu acho que tentar resumir, acho que a minha visão nesse sentido, né? Eu acho que primeiro que, como você comentou, esses ensinamentos, eles existem há 5 mil, 10 mil, 100 mil, até nem há registros, né, de quão longe são esses ensinamentos, né? E eu acho que aí parte do princípio, inclusive o meu estudo, né, eu estudei talvez durante 15, 20 anos só negócios, estudava tudo que é livro de negócio, e hoje, tô focado mais nessa linha e eu acho que tem um ponto bem interessante que você começa a ver, pô, se tem uma coisa que já existe e já é passada, né, a filosofia do yoga, ela é passada de pessoa para pessoa, né, de mestre para pessoa, para discípulo, enfim, isso já existe há 5 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos, cara. Alguma coisa de bom isso tem que ter, né? Senão não teria durado tanto tempo, né? E aí eu acho que você faz esse paradoxo também quando você começa a estudar, quando você vai buscar estudar alguma coisa, quanto mais tempo aquela coisa durou, né? Quanto mais tempo essa coisa existe, mais valiosa ela deve ser, né? E a gente tem hoje muito conteúdo até de autoajuda, né? Que é criado a todo dia, a todo momento, mas a gente esquece que a gente pode buscar os conteúdos que existem há milhares e milhares de anos, né? E eu acho que aí tem alguns fatores macros nesse sentido. Primeiro que acho que o mundo oriental sempre foi muito mais conectado, né, com o lado espiritual e talvez o mundo ocidental muito mais, né, conectado com o mundo material. Óbvio que hoje as coisas estão cada vez mais conectadas, mais próximas, mas a Índia é um dos, né, toda a região da Índia é um dos grandes berços ali de várias, não só do yoga, mas de várias filosofias, né, e de vários grandes mestres espirituais. Que talvez no último século, né, o Yogananda veio ali, eu acho que foi em 1940, né, ou 1930, 50, foi mais ou menos nessa época. Você começa a vir vários mestres, né, da Índia, do Oriente para o Ocidente, porque é algo muito novo ainda aqui, mas, cara, a gente sabe que tá todo mundo surtando, né, literalmente, né, eu acho que você trabalha com saúde, você sabe, né, até mais do que isso. O modelo que a gente tem hoje, né, na minha visão, ele não funciona, ele se provou que não funciona, né, senão a gente não teria tanta gente, né, sofrendo de depressão, de ansiedade, né, com todos os tipos de doenças que existem, né, enfim, insatisfações, enfim, em todos os sentidos, e por isso que eu acho que essa busca está sendo cada vez mais, ao mesmo tempo que a gente está vendo que é muito pouco utilizado, né, porque é muito novo ainda para nós ocidentais, algo que já existe há milhares e milhares de anos, né, nas filosofias orientais, mas cada vez mais pessoas buscando, porque, cara, o cara já atingiu todos os objetivos que ele tinha, né, a nível material, o cara cresceu profissionalmente, o cara ganhou dinheiro, o cara fez isso, fez aquilo, e o cara ainda continua insatisfeito, né, eu acho que todo mundo tem vários exemplos, né, de pessoas altamente bem-sucedidas, né, prósperas em todos os sentidos, mas que ainda tem um vazio, né, e aí o cara começa a ter que buscar alguma coisa, né, e aí ele vai começar a buscar, né, na espiritualidade, ou no autoconhecimento, na yoga, na filosofia, enfim, algo que está além do mundo material, né, algo que está interno, que é dentro da pessoa, né, e o yoga é uma das ferramentas para te ajudar a te autoconhecer, né, a parar de olhar para fora e olhar para dentro, né? Aprender a respirar, aprender a meditar, até chegar a níveis, como você comentou, que grandes mestres chegam, né? Mas enfim, eu acho que eu vejo que, e você tá num business de saúde, né, cara? Acho que as próximas décadas tudo isso vai crescer, né, muito, né? Porque ou as pessoas vão surtar, né, literalmente, ou vai ter que buscar alguma válvula, alguma fonte, né, de combustível, né, em todos esses aspectos, né? A gente vai ver cada vez mais comum, né, essas práticas de yoga, enfim, e talvez a gente também teve, né, assim como tudo que é tropicalizado, né, para o mundo ocidental, a gente veio muita coisa ainda superficial, ainda não nesse, o Yogananda é um cara que vai na essência, né, mas você tem muito ainda yoga que é muito focado só no físico, né, ou só no exercício, mas e tem muita gente que associa yoga a isso, né? Pô, o cara fala yoga no mundo ocidental aqui pra nós, o yoga é uma ginástica, né? É academia, né? É uma aula, enfim. E também é isso, e é muito bom isso, mas, cara, é muito mais profundo, tem muito mais informação, muito mais conhecimento, e todo mundo vai precisar, né? Seja por yoga, seja pela igreja, pela espiritualidade, pela filosofia de vida, pelo autoconhecimento, enfim. Mas eu acho que nos próximos anos, cada vez mais,
todo mundo vai ter que buscar isso, senão literalmente vai surtar de novo, né, cara? Pô, muito interessante isso. Eu acho que existe um paralelo muito grande com a forma como a gente rege a nossa sociedade, que é uma sociedade orientada ao capital, né? Total. E eu acho que antes da revolução do capitalismo, a gente tinha uma crença de que esgotaria. A produtividade ela não poderia ser infinita. As pessoas achavam que aquilo ali ia ter um limite, que depois que a gente construísse em máquinas, a gente não ia precisar trabalhar mais, porque a máquina ia trabalhar por nós. E aí a gente percebeu que o capitalismo ele sempre testa os limites. E no capitalismo isso razoavelmente funciona, porque a gente está vendo sempre a produção aumentando, sempre crescendo, mais tecnologias, mas a gente não está trabalhando menos, a gente está trabalhando mais. Só que o ser humano ele tem um limite, né? E eu acho que a gente está testando os nossos limites. Eu acho que a era da informação atrapalhou demais nossa qualidade de vida, porque a gente é importunado por desatenção, por informação, por trabalho, por problemas o tempo inteiro, coisa que a gente não vivia antes, e a gente continua com um ritmo de trabalho igual, se não mais estressante, porque quem vive nas grandes cidades tem trânsito, tem estresse, e putz, cara, é um negócio que eu também me questiono. Eu falo assim, cara, onde vamos parar, né? Porque por um lado o capitalismo consegue se desenvolver, mas e as pessoas? E a saúde das pessoas? Quando que a gente vai detectar e aceitar que isso não está sendo tão saudável para todo mundo, né? Porque, cara, esse desafio mental que a gente está tendo de burnout não pode ser uma coincidência, né? Não pode ser uma geração, né? E cada vez mais, né? Eu acho que, óbvio que a grande maioria, a grande massa, né? Enfim, eu acho que ainda muita gente tá inconsciente disso, né? Tá no piloto, eu acho que o cara entra no piloto automático e não consegue nem parar pra ver, né? O que tá acontecendo, pra onde que o cara tá indo. Mas, de novo, você começa... É um processo muito individual, você começa a ver cada vez mais pessoas buscando, né? Ter até um estilo de vida, né? Mais seja fora de centros, de grandes centros, ou seja, introduzindo, né? Alguma prática, alguma coisa. Então, você começa a ver cada vez mais pessoas buscando, né? Alguma coisa. Por isso que eu acho que a gente não vai deixar de viver no mundo capitalista, a gente não vai deixar de criar negócio, empreender, ganhar dinheiro, enfim. Mas como que eu posso buscar ao menos uma válvula de escape, né? Pelo menos que eu tenha algum tempo no meu dia, né, para focar na minha respiração, para meditar, para praticar atividade física, para ler sobre alguma coisa que não seja negócio também, né? E é muito louco, cara, porque eu começo a olhar que quanto mais tu se desenvolve nesse lado, mais tu vai prosperar e mais tu vai conseguir ter novas ideias, né? Porque às vezes a gente fica tão bitolado, e eu já fui assim também. Cara, eu só lia sobre de negócio, só falava sobre negócio, só queria saber sobre negócio, e você acaba ficando uma bolha, né? Porque é uma bolha ali. E quando você começa a se abrir e você começa a entender como que a minha mente funciona, como que as minhas emoções funcionam, como que o meu corpo funciona, né? Como que todos os outros aspectos, né, funcionam, você não só, né, fica melhor, fica mais satisfeito, né, fica mais tranquilo, mais equilibrado, até para tomar decisões, né, até como gestor, como founder, como CEO, como empreendedor, até para conectar assuntos. Hoje eu faço muito isso. Como é que eu posso conectar assuntos, né, de yoga, de espiritualidade com o mundo de negócios? Então, ao mesmo tempo que eu preciso, como a gente está num ritmo altamente frenético, né? Eu preciso de alguma válvula de escape para não surtar, né? Eu preciso ter alguma prática e não precisa ser nada tão, né, mirabolante, né? O cara começa com 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, começa a ter uma busca, uma vontade, né, de buscar alguma coisa diferente. Isso não só vai te saciar aquilo que talvez o capitalismo não vai te saciar nunca, né? Por mais que você cresça, que você progrida. E também, inclusive, vai te ajudar a crescer mais no capitalismo, né? Isso que é muito louco, né? Porque quanto melhor você tiver emocionalmente, espiritualmente, melhor você vai estar, né, dentro das empresas. Eu acho que cada vez mais a gente, como founder, como empreendedor, eu sempre bati muito nessa tecla. Cara, a gente tem que levar isso para nossa empresa também, né? Eu sou o exemplo da minha empresa, né? Eu, como líder, eu sou exemplo de quem trabalha comigo, né? Se eu sou um cara que me importo em ter uma boa noite de sono, em dormir bem, né, em praticar atividade física, em me alimentar bem, em praticar meditação, enfim, e como que eu levo isso para minha cultura da empresa? A empresa tem que crescer, a empresa tem que dar lucro, mas não precisa chegar ao ponto, né, de prejudicar a saúde física, mental e emocional de todo mundo, né? Então você, como nós, né, como líderes, empreendedores, tem muita gente que assiste que tá nesse perfil,
tem a obrigação primeiro de se cuidar, né, de ser o exemplo e depois transmitir isso também pra dentro do seu time, da sua empresa também, né? Tô achando que o seu próximo livro vai ser de saúde, hein, João? Cara, total. Eu confesso que, cara, hoje eu acho que não sei se eu teria vontade ainda de falar ainda mais sobre negócios, né? Enfim, eu acho que já... Até porque a gente já tá tão saturado, né, sobre esse conteúdo, e eu acho que a próxima grande onda, né, vai ser nessa vertical, não tem como não ser, né? E tu tá no negócio de saúde também, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa pra ser falada e tem muita coisa pra ser, né, melhorada e ajudada nesse aspecto também, né, cara? Cara, obrigado. Foi demais bater o papo contigo, adorei. Depois de tantos anos que a gente se conheceu virtualmente, finalmente ao vivo. Obrigado por ter vindo aqui, cara, e deixe sua mensagem, fica à vontade. Legal, cara. Pô, obrigado, né, de novo aí pelo convite. Como comentei contigo, acompanho o teu trabalho também desde o início, uma honra estar aqui contigo, né? Eu acho muito legal que você também tem esse viés, né? Eu acho que isso até é um ponto que nos conecta, né, de saúde, qualidade de vida, né, de espiritualidade. Eu acho que a minha grande mensagem é que a gente tem que crescer, a gente tem que construir negócios, né? Eu acho que é um dos, né, todos nós estamos envolvidos nesse sentido, mas não podemos abrir mão, né, e esquecer aquilo que é o mais valioso, né, que é a nossa saúde, qualidade de vida, espiritualidade. Então, que todo mundo possa, né, talvez, a hora que acabar de ouvir esse podcast, não vai ouvir outro, né? Para um pouquinho, né? Respira um pouco, né? Fica em silêncio, ninguém consegue mais ficar em silêncio também, né? E começa a olhar, a buscar um pouquinho mais sobre esse aspecto, que você vai ver que isso vai fazer bem para você e para todo mundo que estiver à tua volta, inclusive na tua empresa também, né? Valeu, obrigado, Marcelo, João. Obrigado, até a próxima. Prazer, viu? Você que ficou até aqui, não esquece, nós temos nossos 3 apoiadores do Excepcionais. V4 Company, para você que está buscando marketing digital, fazem uma avaliação gratuita e te dizem as oportunidades que você tem pela frente. Gestão 4.0, para você que está buscando algum curso para se desenvolver, seja online, seja no ambiente presencial. G4 Educação, entra lá, todos os cursos digitais nós temos cupom de desconto, só escrever lá Excepcionais. E por último, Espaço Volpe, para você que está precisando cuidar da sua saúde. Vai lá no nosso amigo Thiago Volpe ou qualquer dos médicos que já passaram por aqui, são médicos incríveis e podem te ajudar a ter mais saúde, mais performance física e intelectual. Beleza? Um beijo para você e até a próxima semana!